Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou apresentar as minhas leituras de julho para vocês. Como vocês devem saber, nesse mês de julho eu tive o mês especial Harry Potter, então a maioria das minhas leituras foram relacionadas ao universo, mas também, como eu comentei com vocês por aqui, não seria obrigatoriamente livro só do universo que eu poderia ler, então eu fiz também algumas leituras à parte. No mês de julho eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, You Only Live Once, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe e Memórias do Subsolo. O primeiro lido do mês foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele foi o primeiro livro do mês e também da minha maratona de leitura que eu gravei para vocês. Acho que essa era a quinta vez que eu li a Pedra Filosofal e é sempre uma experiência aconchegante, reconfortante e muito feliz. Eu adoro a história e esse é um dos meus livros favoritos da série, já que a gente acompanha o Harry nas descobertas sobre o seu passado, o que pode vir no futuro, a magia dos mundos dos bruxos e várias informações intrigantes. A história é incrível tanto para quem tem o primeiro contato quanto para aqueles que já têm o conhecimento das próximas ações. Eu sempre percebo coisas novas que se tornam importantes nos próximos volumes e dicas que podem ser das novas aventuras de Harry Potter. As personagens são memoráveis e temos diversos momentos e artefatos maravilhosos, como a carta de Hogwarts chegando, as compras no Beco Diagonal, a primeira visão de Hogwarts, as aulas de magia, o protagonista conhecendo seus primeiros amigos e as batalhas que ele já precisa viver mostrando a sua coragem. Além de toda a magia e o acolhimento que o livro traz, a gente também tem muitos aprendizados, entre eles o poder do amor e da amizade, qualidades como a coragem e a bondade e o preconceito, como nesse caso os bruxos sobre o sangue, ser puro ou não, e dos próprios trouxas com os bruxos, mostrando a intolerância que se relaciona tanto com a realidade, e da autora inclusive. Enfim, é uma história que ainda assim mora no meu coração e que se torna cada vez mais importante a cada releitura ou a cada vez que eu assisto novamente, e para ele eu dei 5 estrelas. O segundo livro do mês e o segundo livro da maratona de leitura é A Câmara Secreta. Assim como os outros, eu já li ele algumas vezes, mas essa foi uma das melhores releituras que eu fiz, porque eu me conectei mais com a história e, como sempre, lamentei cenas e informações que não foram adaptadas para os filmes. Eu espero que na série seja adaptado. Esse é um dos livros que a minha família favorita da saga tem destaques, que é os Weasley. Eu adoro todos os membros que nos divertem tanto durante o enredo e nos ensinam o que é ser rico no coração, de sentimentos bons, acolhimento, amor e apoio. O que é realmente ter fartura e o quanto isso significou para o Harry, que nunca teve nada disso na sua casa com os Dursley. Claro que também temos outros personagens que fazem diferença, como o Draco com toda a sua arrogância, a Hermione sempre brilhante e ajudando tanto seus amigos, um destaque para Lufa-Lufa com a professora Sprout e as Mandrágoras, e o Dobby, que apesar de meio atrapalhado tem as melhores intenções com o Harry e cria tantas cenas cômicas. O início das descobertas sobre o Tom Riddle ou Voldemort começa aqui, então eu prestei ainda mais atenção no discurso dele na Câmara Secreta, que são informações valiosas para os próximos livros e toda a história do seu passado, e de como se tornou o maior bruxo das trevas. Enfim, mais uma volta em Hogwarts com diversas cenas e objetos memoráveis, que me acompanham muito bem, e para ele eu também dei 5 estrelas. O terceiro lido do mês foi O Prisioneiro de Azkaban. Ele é o meu filme favorito e não o meu livro, mas ainda assim ele tem uma história incrível. Eu sempre fico impressionada de como tudo foi construído a fim de compor o plot final e tornar cada momento importante. Além do vira-tempo e de toda a questão da sua alteração e tudo já estar feito, eu gosto muito das cenas do Sinistro e da profecia que a Trelawney faz. Isso mostra como nós interpretamos as coisas à nossa volta, principalmente no caso de Harry, que está tão acostumado a ter agouros de morte na vida, que de modo geral a vê de forma negativa.
Seus amigos estão sempre lá para apoiá-lo, principalmente conforme Harry descobre sobre a traição com seus pais que causaram as suas mortes. É um momento difícil para ele, mas que no futuro gera a esperança de viver com seu padrinho, um acontecimento que nós ficamos felizes e ansiosos. Além disso, também temos cenas maravilhosas com Hagrid e o Bicurso, o Noitibus Andante, os Dementadores, mais sobre Azkaban, que já foi apresentado brevemente na Câmara Secreta, e é uma explicação também dos Marotos. O livro tem mais desenvolvimento sobre esses assuntos do que o filme, então eu recomendo para quem gosta da adaptação ler o original. A versão que eu li é a versão das casas e traz informações bem interessantes sobre o ônibus dos bruxos e o feitiço do patrono, então complementa a leitura e enriquece nossos conhecimentos do universo. Para ele, eu também dei 5 estrelas. Saindo um pouco do universo de Harry Potter, mesmo contra a minha vontade, eu peguei o livro em inglês do mês, que foi You Only Live Once. É a história de uma protagonista que passou por um momento muito difícil na sua vida, que ela perdeu o marido dela em um acidente em que ela se sente culpada. E com a culpa que ela sente por isso, a falta dele e o sentimento de que a felicidade não dura, ela muda e se isola. Ela vive assim por 10 anos até que seu irmão toma a decisão de convidar um amigo seu de infância, coincidentemente o amor de adolescência da Lily, a protagonista, a passar um tempo na casa dela já que está sem lugar para ficar. Inicialmente a Lily acha uma ideia ruim, mas depois ela aceita e aí começa a mudança pessoal dela. A partir disso ela começa a ter uma vida mais social, cuidar mais do espaço onde ela vive, se abrir mais para as pessoas e ter experiências felizes. Ao mesmo tempo, o Jack aprende o que é o amor verdadeiro e vê a mudança na mulher que amou em segredo por um tempo. A Lily é uma escritora renomada, prestes a ter um dos seus livros em uma adaptação para as telas, e Jack vem de uma família rica que quer controlar seus passos e escolhas quando seu amor é pela natureza e pelo cuidado com ela. Os personagens têm histórias interessantes, conversam sobre seus passados e o modo com que lidam com ele. O livro é um romance bem clichê, mas daqueles bem desenvolvidos. Esse casal tem um slow burn com muito respeito, compreensão e crescimento pessoal de ambos, o que eu gostei muito e cria uma relação mais forte. Aqui a gente tem ensinamento de como aproveitar as oportunidades que a vida nos dá de sermos felizes, respeitarmos nosso próprio tempo de cura, mas ao mesmo tempo acreditar que a vida vai melhorar e vai trazer um futuro próspero. Para ele, eu dei 4 estrelas. O quinto lido do mês foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Na minha opinião, ele é um livro divisor de águas, porque a gente tem muitas diferenças desde o primeiro volume da série. Agora o Harry tá mais crescido e amadureceu bastante, passou por um momento bem difícil no último livro, mudou a sua personalidade de certa forma, e aí ele passa por ainda mais dificuldades e descobertas. Ao longo do livro a gente tem novas personagens, informações super interessantes e ações eletrizantes. Para mim o foco do livro é a Dolores Umbridge, porque é a partir dela que temos o ataque dos Dementadores ao Harry e ao Duda, consequentemente a audiência do Harry no Ministério, as mudanças na escola, a vontade dos alunos de se rebelarem, com isso a criação da armada do Dumbledore, o início do envolvimento do Draco com os interesses do lado perverso e Dolores sendo a personificação da cegueira do Ministério. Uma crítica bem intrigante nesse livro é como o governo, tanto do mundo bruxo quanto do nosso, manipula a informação e as pessoas de acordo com seus interesses. Como o Fudge, por exemplo, nega o perigo para não ter que lidar com ele e, consequentemente, condena tantas pessoas à ignorância. Uma arma é dita como importante aos objetivos do Lorde das Trevas e isso se consolida ao longo da história, pela proteção da Ordem a essa arma, o ataque ao Sr. Weasley, as visões de Harry e parte da armada no Departamento de Mistérios. A gente percebe como ela é significante no livro, mas mais pra frente percebemos como ela é considerável pro fim da série também. A profecia, o papel da Trelawney, as decisões passadas e futuras do Voldemort e muito mais. Uma parte que sempre me chama a atenção são as aulas de oculumência e as memórias do Snape que Harry consegue ter acesso, e também tem várias outras partes que são super interessantes nesse livro tão comprido. Enfim, mais um ano em Hogwarts cheio de descobertas, acontecimentos, perdas e ganhos,
e para ele eu dei 5 estrelas. Próximo lido do mês foi Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse é um dos livros, ou o livro que teve menos justiça nos filmes, e eu estava muito ansiosa para reler. Eu digo isso porque esse volume é cheio de cenas intrigantes e informações cativantes sobre o passado do grande vilão e um plano de ação para detê-lo, e no filme ele não é tão bem explicado. A presença do Dumbledore é mais frequente e é o ponto alto do livro para mim. Ele é um dos meus personagens favoritos, tanto por ser engraçado, autêntico e seguro, quanto pelo seu poder inigualável. Podemos cada vez mais perceber o porquê dele ter tantos prestígios e títulos e de ser o único que o Voldemort realmente teme. O fato do Harry seguir o caminho do Dumbledore como pode e sempre mostrar sua lealdade a ele também é incrível. Ver como a sua imagem e força influencia e motiva as pessoas à sua volta a serem justas, perseverantes e bondosas acima de tudo. Além de todas as virtudes do Dumbledore, o livro em si tem ações eletrizantes. O Harry como capitão de quadribol, a descoberta do príncipe mestiço, o novo professor de poções e sua astúcia, a Félix Felicis e as cenas que o Harry está sob seu efeito, a apresentação da loja dos gêmeos, finalmente o namoro da Gina e do Harry, a mudança do Draco e a empatia que a gente sente por ele apesar de tudo, as batalhas em Hogwarts e o início pela busca pelas Horcruxes e as Relíquias da Morte. Com tudo isso, a gente fica cada vez mais ansioso para pegar o próximo volume e saber o desfecho e a luta final. Para ele, eu dei 5 estrelas. E o último lido do mês foi Memórias do Subsolo. Ele é um livro de um narrador raivoso, como o próprio protagonista se descreve no primeiro capítulo, e aos poucos a gente vai entendendo e, no meu caso, me identificando com ele, suas ideias e palavras. Logo no início ele explica que com seu jeito ele prejudica mais a si mesmo do que aos outros, mostrando consciência de que ele mesmo se coloca naquele subsolo de dor e sentimentos ruins, e relacionado a isso, o quanto ser inteligente significa não se limitar a ser alguém de caráter, já que isso nos deixa presos e, consequentemente, escravos de algo ou alguém. A tal raiva leva o protagonista a pensar sobre o quanto é melhor ser impulsivo e, de acordo com os seus sentimentos, não tratar de suas doenças pessoais que podem te formar e sustentar quem você é e, consequentemente, continuar nesse subsolo. Ele às vezes se mostra dualista sobre seus ideais, mas apresenta como nós, seres humanos, somos voláteis. Depois de todas essas reflexões da primeira parte do livro, a segunda foca realmente em acontecimentos da vida do narrador e o que a gente pode aprender com elas. Ele discute sobre momentos em que ele queria se isolar e momentos que ele queria fazer parte da sociedade de alguma forma, como ele faz tudo isso de um modo ruim para si mesmo, como ele valoriza e preza pela sua liberdade de expressão. Ele também fala sobre como amar e ser amado para ele significa se humilhar e se subjugar, fazer a vontade do outro, e também como ele vive daquela forma naquele subsolo por culpa própria e como isso o prejudica. No fim, o livro nos faz refletir sobre a nossa realidade e a nossa responsabilidade sobre como vivemos, como nossas escolhas, sentimentos e ações causam nossas vivências e a nossa existência. Para esse livro, eu dei 4,5 estrelas. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do que eu achei de cada leitura. Lembrando que todas elas têm vlogs de leitura aqui no canal. Tem também uma maratona de leitura dos 3 primeiros livros de Harry Potter. Então esse mês foi recheado de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima!